Ô Florenciados, boa noite. E aí, Lúcio, tudo bem? Estamos aqui para começarmos a nossa live aí para nossa querida irmã Celina. Estamos prontos para começar. Já temos 3 pessoas. Onde houvesse 2 ou mais, Jesus estaria ali, então já podemos começar, né? Campo Santo. Vamos analisar então essa questão analisada também por Emanuel. Vamos ver onde é que nós chegamos, né? Onde nós podemos chegar, aprofundando um pouco a questão do Judas, seu remorso, sua culpa, trabalhar a questão da culpa. Oi, tudo bem, Lúcia? Veja bem, eu já estou começando aqui a fazer a reflexão do tema do campo de sangue, conforme a programação da casa, né? E vamos ver onde é que nós vamos chegar, porque eu sei que é 1 hora só e depois disso o Instagram não consegue salvar. Mas eu fiz, a rigor, boa noite a todos, eu fiz alguns levantamentos interessantes sobre a passagem, né, do Evangelho, sobre o ato do próprio Judas ter se corrompido, né? E por quanto? Eu fico curioso assim, mas quanto é que valeu o preço da cabeça de Jesus para Judas fazer essa entrega aos mandatários religiosos e da vida civil da época? Então prestem só atenção, eu como historiador eu fui buscar várias fontes no campo da história sobre qual a possibilidade de chegarmos perto, qual teria sido o preço de Jesus, que foram 30 moedas de prata. Então eu peguei, em 2011, eu escrevi um artigo, e nesse artigo que eu escrevi, eu fiz um levantamento sobre essa questão, exatamente sobre quanto valeu Jesus para ser entregue às autoridades da Judéia, para ser preso e condenado e crucificado. E lá, na revista Super Interessante, essa revista de Super Interessante é de abril de 2011. É um artigo muito antigo, um artigo de 11 anos. E eu exatamente vamos fazer um levantamento disso nos dias de hoje, por quanto é que Judas vendeu Jesus. Vamos começar assim, para depois fazer uma reflexão sobre a questão da culpa, sobre a questão do remorso, aprofundando um pouco mais. E eu sei que não é fácil, é quase que impossível estabelecer um valor, pelo menos definitivo, né, em relação à cabeça de Jesus entregue por Judas. O máximo que nós podemos fazer é comparar, naquele tempo e nos dias de hoje, o poder de compra, por exemplo, em que o Judas poderia ter tido com 30 moedas de prata. Primeiro, vamos lá no texto. O que diz o texto? Na Judéia, no século I, Judas, um dos 12 apóstolos de Jesus, teria ganho 30 moedas de prata para entregar a identidade do seu mestre. A quem que ele entregaria? Aos sacerdotes judeus, às lideranças religiosas lá de Jerusalém, que queriam matar Jesus. Então, ao que tudo indica, o dinheiro desse suborno era uma quantia até bem razoável. Nós vamos explicar por quê no levantamento que eu fiz. No Império Romano, a Judéia estava sob o tacão do Império Romano. As moedas de pratas eram comuns, na realidade, a comercialização de bens através da troca com moedas de prata, comércio, e normalmente eram pessoas poderosas sob o ponto de vista financeiro, era troca de terras, por exemplo, e outros tipos de negócios que se fazia com moeda de prata, mas de alto nível econômico.
Com 30 moedas Judas que ele recebeu em função dessa entrega, né, ele poderia comprar uma pequena fazenda, se vocês querem ter uma ideia. E evidentemente, onde é que eu peguei essa fonte? Na realidade, foi um especialista, um historiador, colega meu. Ele é especialista em moedas, fez o seu doutorado em moedas, chama-se Claudio Pierre Carlin. Ele é, inclusive, membro do Museu de História Nacional. E além dele ter feito para nós um levantamento com os preços, por exemplo, de uma chácara da atualidade, lembrando que o meu artigo tem 11 anos, podemos tentar uma aproximação de valores, lembrando sempre que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, um exercício de imaginação de uma conta que não é tão exata, mas aproximadamente por quanto nós poderíamos hoje, com 30 moedas de prata, equivalente a 2.000 anos. Né? Só para dar uma ideia, uma chácara de 1.000 metros quadrados, com benfeitorias próximas a Manaus, lá no Amazonas, foi o levantamento que eu fiz na época, saía em torno de 20 mil reais na época. Uma área mais valorizada, como uma zona rural lá da São José, chamado São José dos Campos, né? No interior lá de São Paulo, uma chácara igual valeria em torno de 40 mil, dobro lá de Manaus. E, evidentemente, nesse nosso raciocínio, nós temos outras pistas importantes. Por exemplo, na narrativa do Evangelho, Mateus, ele diz o seguinte, que Judas, ele se arrependeu. Houve um movimento de arrependimento de Judas. E no arrependimento de Judas, ele teria devolvido as 30 moedas de prata aos sacerdotes e acabou se enforcando logo depois num processo de profunda culpa, né? E com as moedas de volta, o que os religiosos fizeram? Né? Eles teriam comprado uma área, né, que seria o campo de sangue, na realidade um cemitério, e em nosso paralelo aqui, com os dias de hoje, vamos pensar num cemitério normal, não muito grande, médio, pequeno, de pequeno a médio, né, com espaço, por exemplo, para 2.000 sepulturas, vamos dizer assim, ocupa uma área de 15 mil metros quadrados. Mas qual era o valor de uma área dessas no Oriente Médio no século I, na época de Jesus? Porque Jerusalém, na época, era uma cidade muito povoada. A vida nacional dos judeus ocorria exatamente lá em Jerusalém. E existiam poucos terrenos vazios lá. Né? Então, evidentemente, o que é que nós deduzimos? Os terrenos lá não eram baratos. E um outro historiador que eu fui buscar, que é o André Cevitaiese, na realidade é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele faz uma comparação a Jerusalém do século I com uma metrópole em expansão nos dias de hoje, considerando 2011, quando eu escrevi o artigo. Né? Por exemplo, ele foi a Ribeirão Preto. Ribeirão Preto chegaria a um outro valor hipotético, nessa cidade, um terreno, por exemplo, de 15 mil metros quadrados, que é exatamente o terreno pelo qual foi comprado, com as 30 moedas devolvidas por Judas, né? Por exemplo, lá custaria cerca de 50 mil reais, com um terreno de 15 mil metros quadrados, seria um cemitério razoável com 2.000 sepulturas, digamos assim, né? Em Brasília, em torno de 15 mil metros quadrados, realmente poderíamos pensar em alguma coisa de 100 mil, um pouco mais de 100 mil reais. Então veja o preço de Jesus. Estou mostrando para vocês, historicamente, uma coisa aproximada, não tem nada definitivo, aproximado, de quanto era o valor de 30 moedas de prata à época de Jesus. Né? Então, o máximo que nós podemos especular sobre o preço da cabeça de Jesus por Judas na sua traição, evidentemente nós podemos imaginar que o Judas ele foi um pouco ganancioso, sim. Não era pouca coisa, não. 30 moedas de prata tinham o seu peso. Então vamos ao que a direção do OGFIC, do irmã Celina, pediu para nós analisarmos. Fiz uma introdução e vamos lá em Emanuel, conforme o texto literalmente diz, que é o capítulo 91 do Caminho, Verdade e Vida, quando Emanuel analisa a questão do campo santo. Quando Judas, arrependido após trair o próprio Cristo, né, ele restituiu essas 30 moedas, atirando-os inclusive a esmo no recanto do templo, que é exatamente como consta nos evangelhos. Os líderes, os doutores da lei, pegaram essas moedas, compraram um campo destinado ao cemitério dos estrangeiros, né? E esse cemitério ficou denominado, então, como Campo de Sangue. Consta ainda na mensagem de Emanuel. E é muito misterioso, ou curioso, pelo menos a expressão simbólica dessa passagem. E, segundo Emanuel, é importante reconhecer, e evidentemente, porque nós atualmente até repetimos muito subconscientemente a atitude do próprio Judas, na metáfora do próprio Emanuel, né? Em relação à traição de Jesus. Nós estamos traindo Jesus muitas vezes, às vezes não por 30 moedas,
E dentro dessa metáfora, dessas nossas traições constantes, subconscientes ao próprio Cristo, muitas vezes nós estamos religiosos, líderes religiosos, com expectativas utilitaristas, isso é traição. Ou querendo vantagens ou mordomias materiais, isso é traição. Ou temporários privilégios pessoais, né, por conveniências pessoais, em nome do Cristo também, isso é traição. Então, isso é Emmanuel analisando. Então, aqui nós podemos comparar a extensão exatamente dos nossos enganos, procurando os sócios das nossas ilusões, são os obsessores encarnados e desencarnados, tentando devolver-lhes a moeda. Então nós estamos tentando, arrependido, devolver a moeda para eles, né, porque eles nos perturbaram a luta humana em algum momento. Todavia, apenas nós logramos contrair esse campo de sangue das expiações dolorosas. Vamos interpretar com o Emmanuel como ele analisa a questão. Eu fui lá bem na parte material da questão dos valores de moedas. E aqui ele vai fazer uma análise muito, mas infinitamente, muito profunda. Então o campo de sangue era destinado, era um cemitério. Portanto, cemitério é destinado a defunto, a morto, né? E ele vai mostrar para nós, como também traidores de Jesus, nesse campo de sangue destinados ao sepulcro, aos defuntos, de nossos pesadelos criminosos, pela nossa invigilância ao ideal de autoaperfeiçoamento rumo ao Cristo interno. Em outras palavras, nós, em nossa infidelidade, ao sermos insubmissos ao código moral de lei que trazemos em nossa consciência, estamos permanentemente traindo o Cristo, né, pela nossa invigilância, e esquecendo um processo de convite da vida de autoaperfeiçoamento, e evidentemente nós não encontramos o Cristo interno de uma forma integral, ao contrário, nós estamos nos afastando dele em muitas das nossas atitudes equivocadas. Ainda não saímos, segundo Emmanuel, dos chamados círculos milenários das reencarnações, tentando sepultar o crime de ontem que não se coaduna com a lei de amor. Dentro dos processos de reencarnação, nós temos alguns movimentos em relação ao nosso mundo egóico ou sombrio, como o Jung chama de a sombra do eu essencial, do self. Na realidade, nós temos uma personalidade e temos um ego com duas facetas, que é o ego evidente, que é aquele que nós mostramos para os outros as nossas deficiências, nosso mundo profundamente egóico, e o mais talvez perigoso é o ego mascarado, é aquele que nós vendemos uma imagem daquilo que nós não somos. Nós fingimos ser bonzinhos, honestos, maravilhosos, tolerantes. Isso é o ego mascarado. E nós trazemos essa estrutura, a personalidade, os dois egos, e somos essência. Considerando essa realidade, no momento em que eu me submeto ao código moral de lei que traz na consciência e todos nós trazemos, a nossa libertação, ela advém a partir de um processo de autoconsciência. Quando eu começo a me identificar com a essência luminosa que eu sou. E, evidentemente, quando nós decidimos que é uma lei, é a lei da decisão, quando eu decidir praticar as virtudes, que, evidentemente, me convida a me tornar de uma forma mais repleta em termos de uma existência mais feliz, mais plena, né? E, apesar de tudo, há em nós alguma coisa bem profundo, bem intrínseco, que nos impulsiona a sermos pessoas cada vez melhores, mais éticas, mais amorosas, a despeito de ainda existir imperfeição em nós. Eu costumo dizer para os meus amigos e pessoas mais próximas, às vezes não tão próximas assim, de que o ser humano, em essência, ele não é mau. Embora ele pratique maldade por ignorância, ele pratique maldade por bloqueio do código moral de lei da consciência, ele tenta bloquear por um período, mas não é para a eternidade, porque todo ser humano foi criado para a pura e eterna felicidade, conforme os espíritos afirmam. Então todos nós temos uma destinação maravilhosa, mas nesse trajeto de evolução, nós temos muitos percalços, nós temos muitas quedas, nós às vezes nos acomodamos, nós entramos em preguiça moral. Quando não atendemos aos impulsos naturais, né, que surgem a esses conflitos conscienciais que não são resolvidos, o que acontece? Quando nós temos conflitos conscienciais que nós nos damos atenção, nós vamos criar para nós as verdadeiras doenças emocionais. Porque nós não estamos dando atenção a esses conflitos conscienciais. Conflitos conscienciais estão nos alertando que nós estamos traindo o Cristo. E nós, às vezes, queremos devolver a moeda de uma forma inadequada e inoportuna e em momento errado. Porque nós vendemos o Cristo por essas atitudes impensadas. E podemos afirmar até que esse impulso natural
é um pulso que provém desse ser essencial da luz que nós somos em essência, que o Jung chamava de self, ou eu profundo, né? Ou um arquétipo da harmonia, do Cristo interno, porque o arquétipo da perfeição para Jung é exatamente Jesus. Jung cientificamente trabalhou Jesus, e a discípula dele, a grande Anna Wolff, também foi alguém que praticou a evangelioterapia, vamos dizer assim, cientificamente. Ele trabalhava o Cristo como terapeuta da humanidade. Isso a grande alemã, discípula direta de Jung, trabalhando o que o Jung chamava de arquétipo da perfeição, que era o Cristo. Ou seja, Cristo, ele somava todas as virtudes possíveis que o homem pode alcançar. E considerando essa realidade, então o que nós precisamos pensar, né, essa força criada por Deus, intrínseca em nós, né, para que nós possamos, como um convite de evolução, por exemplo, existe uma lei, é a lei da evolução. É a lei para todos os seres evoluem. Tudo que Deus criou evolui. Nós somos criaturas, portanto evoluímos também. Mas tem um detalhe da nossa evolução como indivíduos, porque nós já temos o status de indivíduo, porque somos humanos e somos seres racionais. É que nós realmente estamos em evolução, mas para chegarmos à relativa perfeição, nós estamos agora em processo de aperfeiçoamento. Então nós não somos perfeitos, estamos em aperfeiçoamento, estamos crescendo. Quem vai conquistar essa relativa e mais ampla perfeição somos nós, pelo nosso esforço continuado, perseverante, disciplinado, paciente, e assim nós vamos evoluindo nos trilhões de anos que nos aguardam aí dentro da cronologia humana, né? Porque nós temos o tempo consciencial e temos o tempo de Deus também. Essa cronologia bem falha, bem fajuta do ser humano. Então temos alguns trilhõezinhos de anos aí para chegar à angelitude, mas para que esse estímulo seja ativado, é fundamental que nós aceitemos o convite essencial, utilizando essa nossa força de vontade. A força evolutiva é um convite para todos os seres da criação. Então nós somos convidados pela própria lei de evolução a evoluir. É um convite. Mas eu só vou evoluir se eu, evidentemente, criar um outro tipo de força que vá ao encontro da força evolutiva, ou a lei da evolução. Qual é essa força? É a força autoevolutiva. E a autoevolução, né, ela nasce pela minha força de vontade. Se eu uso a minha força de vontade, eu vou me autoevoluindo e ao encontro do processo do convite da lei de evolução. E vou galgando, evidentemente, escalas muito mais superiores rumo à pura e eterna felicidade, como consta na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então é importante aceitarmos, usando a força de vontade para, em nossa autoevolução, alcançarmos a evolução efetiva. Quando nós tomamos essa decisão de autoevoluir, nós abrimos espaço para emergir do ser consciencial, ou seja, ser que resolve por se tornar consciente de que a nossa felicidade será construída por nós, ela não vem de fora. Não se compra felicidade em shopping center, não se compra felicidade em drogarias, não se compra felicidade a partir da migalha de solicitações de nós ficamos mendigando piedade dos outros. Felicidade é uma conquista individual, uma conquista nossa, construída por nós, pelo nosso esforço, repito, esforço paciente e continuado, perseverante e disciplinado para toda a nossa existência. Sem esforço nós não caminhamos, sem esforço nós não trabalhamos. Então dizem que a realidade, ela é, por exemplo, tem pessoas que não acreditam muito nessa questão da felicidade construída por nós mesmos. Dizem que a realidade é bem outra, que a pessoa em nossa sociedade, na realidade, o que elas mais desejam, na superficialidade, é gozar exatamente a vida simplesmente pelos prazeres transitórios da matéria. Não encontrar essa felicidade dentro de si, mas tentar comprar essa felicidade, como se dinheiro comprasse felicidade. Tem aqueles que dizem que dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Nem isso manda. Porque a felicidade é uma coisa muito intrínseca, né? E dentro dessa realidade, nós evidentemente não concordamos que felicidade seria você ter as facilidades, a beleza, o poder, nada disso. Na realidade, é uma superficialidade diante da vida, que tem produzido, inclusive, um número cada vez maior de doentes no campo emocional, pessoas vivendo sem sentido, sem direção, suicídios ampliando, depressões, dentre outras calamidades sociais,
que nós estamos flagrantemente vivenciando por todo o planeta, porque estão buscando felicidade onde ela não está. Os que vivemos consciencialmente, nós somos partícipe de uma minoria esmagadora, mas que vai crescendo gradualmente. À medida em que nós começamos a ter consciência do poder que trazemos em nós, esse número de partícipe, embora de minoria, em que se viva de uma forma mais consciencial, embora seja um número muito reduzido, mas está crescendo aos poucos. Porque nós somos daqueles, e eu me coloco como tal, porque eu estou estudando bastante para trabalhar e viver de uma forma mais consciencial, que preferimos enxergar com a própria luz do sol, aquela luz maravilhosa, brilhante, a permanecer amarrado, algemado, né, nessas neblinas escuras desse materialismo infértil disfarçado. Eu explico por quê. As pessoas se aprisionam a um materialismo quando elas dizem, eu sou espírita, mas é muito apegado aos bens materiais, ao dinheiro, às coisas transitórias. Então ele é espírita? Não, nem está espírita, ele diz que é. Porque o espírita consciente, estou falando de espírita consciencial, ele sabe que tudo que não é da essência é transitório, não é permanente. E ele vai trabalhar naquilo que é permanente. E o que é permanente é aquilo que está em sua essência, na sua mais profunda intimidade. Então nós vivemos hoje um momento que eu chamaria um momento novo, né? Ou seja, para fazer surgir no coração a mais viva fé, a convicção inquebrantável nessas verdades imortais de nossa essencialidade. Nós somos seres imortais, né? Que hoje já nós podemos dizer que verdades imortais não são patrimônio de religiões formais, objeto de estudos da ciência. Por isso, nós temos Jesus, e Jesus é tanto para a ciência, como também para aqueles que ou estão ligados, presos ou algemados às religiões externas, ou aqueles que já se libertaram das religiões externas, já estão trabalhando a religiosidade intrínseca. Ela cria um processo de religiosidade de encontrar com Deus em si mesmo, Deus onipresente em sua consciência, onde está o código moral de lei. Por isso nós temos Jesus como modelo, como dizem os espíritos, né? Um modelo de virtude para todos nós. Ele, o Cristo, é, como diz lá a Joana, né? Um pensador em comum, um homem puro de conduta transcendente. As suas lições são maravilhosas, ultrapassa qualquer tipo de questões dogmáticas religiosas, teológicas também, religiosas ou científicas. Essas questões transitórias, territoriais, porque a mensagem de Jesus ultrapassa todas essas questões que são impermanentes. Para desenvolvermos as virtudes, nós precisamos de referências, nós precisamos de modelos, nós precisamos de guias, porque a prática das virtudes é algo muito trabalhoso, muito difícil. Os psicólogos, normalmente, de várias correntes, eles não concordam muito com isso. Eles acham que nós não precisamos de modelo, que isso é bobagem, porque exemplo dos outros não transforma a vida de ninguém. Pelo contrário, Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é a inspiração, ele é uma referência para nós, como não? Então é importante termos referência, sim. Ele não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer, Jesus não vai mudar a minha vida. Mas ele é uma referência para que eu mude a minha vida inspirado nele como referência. Isso é importante, embora a psicologia não aceite muito isso em algumas correntes. É mais fácil dar vazão aos sentimentos do ego evidente e mascarado. Como eu disse, né, os nossos egos ainda determinam muito a nossa conduta. O que é isso? Ego mascarado é aquele ego em que nós reprimimos o ego evidente. Ou seja, eu sou muito nervoso, muito bravo, aí para os outros eu vendo uma imagem de calminho, de santinho, que é o reverso, reprimindo aquilo que eu sou, naquilo que eu tenho naturalmente. Aí eu crio um outro ego, que é o ego mascarado. Eu estou mascarando aquilo que efetivamente eu sou. Considerando essa realidade, é muito mais fácil dar evasão exatamente a esses egos, ou evidente ou mascarado. Entretanto, a partir do momento em que nós despertamos para as questões mais conscienciais com Jesus, e isso é muito importante para que nós possamos analisar-nos como seres imortais, como aprendizes da vida e como filhos de Deus e sentirmos-nos como tais, né? Nós buscarmos a exemplificação do Cristo, o que ele fez, né? Para nos servir de referência, de modelo, de guia, para que nós possamos nos esforçar, praticar as virtudes e aos poucos ir nos libertando dos conflitos que nos levam à dor. Embora a dor todo mundo passa por ela. O convite é saber conviver com a dor e
aprender com a dor a exercitar o amor, a dor como convite para o amor, e não transformar a dor em sofrimento, que é o desamor. Toda vez que eu transformo dor em sofrimento, eu estou no movimento egóico do desamor, e não estou realmente aproveitando a importância da própria dor, porque ela é importante, que é um convite, porque Deus não pune, então a dor é um convite para o amor. Jesus, ele praticou atos virtuosos, muito, mas infinitamente, muito acima, até hoje, né, da média da humanidade. Não se pode dizer que o meio social em que Jesus viveu, em que ele auxiliou aquele nosso irmão daquela época, né? Porque nem preparado intelectualmente aquele povo era, né? Não tinha habilidade para praticamente nada. Ele viveu com um povo tosco, do ponto de vista cultural, com certeza. Mas ele representa para nós, e na Terra de uma forma geral, o início da real compreensão do ser cósmico e transcendente. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque Jesus, como modelo e guia, ele está muito acima de tudo que qualquer religião possa traçar em torno dele, num processo de idolátrico. Jesus não precisa de idólatras. Jesus não precisa de idólatras. Ele, há 2000 anos, ele nos ensinou 3 frases importantes que nós precisamos guardar como espírito. Primeiro, de que nós temos a própria luz, mas que precisamos sair da inércia moral, que é a preguiça moral, e exercitarmos as virtudes que ele ensinou. Então, a partir daí, eu começo a brilhar a minha luz. Somente pelo esforço continuado, perseverante, disciplinado. Eu vou começar a brilhar a luz que eu sou, em essência, já desde que Deus me criou. Então, eu começo a expandir a luz pelo exercício das virtudes que ele ensinou. Que brilhe a vossa luz é o convite para que nós possamos exercitar as virtudes e ampliar a nossa luz. Isso é um ponto pacífico. Segundo, já que nós somos a luz do mundo e que ele vai nos consolar, isso é muito importante, como ele é o caminho, verdade e vida, importante, ele é a referência para cada um de nós. Nós não encontraremos paz, sossego, felicidade, o verdadeiro céu na terra nos templos. Em nenhum templo da terra, nenhuma instituição, qualquer, não. Porque o reino de Deus está dentro de cada um, na própria consciência, já falava Jesus. O reino de Deus não vem com mensagens externas, porque ele está dentro de vós. Então é tentar encontrar como nós podemos assumir a soberania desse reinado que já está dentro em mim. Isso é trabalhoso, que é um esforço continuado, como eu disse, de humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia, nos colocar como aprendizes da vida e nos sentirmos como filhos de Deus. São exercícios conscienciais. Então Jesus é, sem dúvida nenhuma, a magna vivência do código moral de leis em todos os sentidos. Ele vivenciou, no máximo, todo o código moral de lei que todos nós trazemos na consciência. E então por isso que ele é modelo, porque ele vivenciou todas as virtudes possíveis para o ser humano. Então ele é um ser que superou a personalidade. E nenhum movimento do meio social pôde abalar as convicções daquele ser puro, o único ser puro que esteve entre nós. Como eu disse dos psicólogos que não aceitam muito questões de referências, né, algumas teorias vigentes, algumas correntes da psicologia, ainda propagam que o ser humano é produto do meio social. Eu sou produto do meio social. Isso é muito relativo. Dizem, inclusive, esses tais, né, que defendem essa teoria nessas correntes no campo da psicologia, ou cognitiva, ou comportamental, ou psicanalítica, não importa, mas eles dizem que tudo o que o ser humano vivencia na sociedade é efeito de mecanismos biológicos e que ele nada mais é do que um monte de carne pensante. Materialismo puro, né? E muitos psicólogos pensam assim. E por isso que, sob o ponto de vista dos seus setting terapêuticos, eles mais prejudicam do que ajudam seus clientes ou pacientes. Todavia, essa visão reducionista, materialista, não explica uma série de fenômenos no campo da psicologia. Principalmente esse anseio que existe por uma sociedade mais ética, uma sociedade mais moralizada, que apesar da superficialidade absoluta que muitos vivem de uma forma geral, e é meio contraditório, é meio paradoxal a existência de uma superficialidade social e, ao mesmo tempo, esse anseio por uma sociedade mais ética, mais responsável, mais boazinha, né, para que tenhamos um mundo melhor. Quer dizer, o homem vive a contradição disso, mas deseja isso. Como é que pode? Você viver o desequilíbrio e querer o equilíbrio da sociedade, como um membro desequilibrado da sociedade. É preciso se esforçar para ajudar a equilibrar a sociedade, senão vai viver esse paradoxo o tempo todo. Eu quero aquilo que eu não ajudo a.
né? Todavia, quando nós analisamos esse fato pelo prisma de uma perspectiva consciencial, não é tão paradoxal assim, pois nós trazemos inerente ao ser humano os estímulos que nos convidam a uma postura mais ética e moral, mas como um convite, na realidade. Porque a pessoa tem dentro dela exatamente essa força inerente, esses estímulos que convida para uma postura ética. Agora, muitos bloqueiam essa postura ética e vivem de uma forma na preguiça moral, ou seja, não praticam as virtudes que aprendem com o Evangelho. Eu estou falando no mundo cristão. Já temos consciência dos parâmetros para uma sociedade justa, uma sociedade mais ética. Esses parâmetros, eles nos foram e é para sempre, né, para nós, como discípulos de Jesus, alunos de Jesus, por isso que eu digo que nós somos aprendizes da vida, aprendizes de Jesus, né? Ele transcendeu esse meio social em que viveu, estabelecendo novos modelos, novos paradigmas de conduta, a partir da sua própria experiência amorosa, provando que, pelo esforço, pelo sacrifício, pela renunciação, pela mansidão, nós conseguimos realmente essa experiência mais amorosa. Isso é possível. Jesus não teria trazido para nós uma mensagem que nós não pudéssemos efetivamente praticar. Então, os cientistas, por exemplo, no campo mais do dogma materialista, né, eles não consideram, por exemplo, um bom exemplo como um método de transformação do outro. Como não? Se eu disse que Jesus ele é modelo e guia, e nós estamos repetindo isso porque tem gente que bate de frente contra esse negócio de que, não, na realidade, exemplificação não são métodos de transformação de ninguém. Eles dizem que a exemplificação das boas pessoas, das condutas que são éticas, é apenas para eles, né? É da alçada da moral. São éticas, são religiosos, né? Porque professam e são irônicos, né? Porque ele é religioso, porque ele é espírita, porque ele é evangélico, porque ele é católico. Então, por isso que eles dão, supostamente, através de um ego mascarado, a exemplificação de conduta ética. Os materialistas que fazem essa defesa. Nós não concordamos com isso, né? A conduta, antes de tudo, é da alçada da psicologia, do movimento psicológico de cada um. Pois é a manifestação exterior, reflexo de um estado mental de cada um. Por exemplo, você pode tentar vender uma imagem de bonzinho, de honesto, de uma pessoa fiel, de uma pessoa maravilhosa, mas se você não emite essa energia através de um movimento psíquico e mental, as pessoas vão sentir que você não está sendo real, não está sendo verdadeiro, porque você vai irradiar essa mentira, essa hipocrisia. Então, desta forma, ninguém poderia se conduzir de determinada maneira se destoasse, né, de sua habilidade, da sua autoridade psicológica no campo mental. Eu penso, eu sinto, e quando eu sinto, eu levo para o mundo emotivo, do mundo emotivo que já é absolutamente fisiológico. Somente quem possui um psiquismo equilibrado, bem organizado, ele pode responder a um ambiente externo acima do meio social, senão ele seria apenas uma resposta de condicionamento de um meio social. É o behaviorismo, ou a comportamental, ou a cognitivo, ou a psicanalítica. Não resolve nada. Tudo são de linhas materialistas. Na realidade, é preciso esse equilíbrio psicológico bem organizado para que você possa responder a esse ambiente externo que não vai ter essa influência, um meio social tão grande, porque você já criou dentro de você uma estrutura, uma estratificação de equilíbrio no seu psiquismo, com Jesus, modelo e guia, tendo essa convicção, sem fanatismo, sem idolatria, sentindo o Cristo interno, que em cada um todos temos. O Cristo, ele demonstrou ir mais além desses ambientes externos. Assim, ele demonstrou ser uma consciência acima das conquistas humanas até a sua época, o que demonstra a transcendência da sua conduta. Por exemplo, o ser humano, ele é convidado a se deparar com uma força superior dele mesmo. Quando se reconhece nessas forças, ele tem duas escolhas. Quando você, por exemplo, eu tenho poder dentro de mim, porque eu sou filho de Deus, sou um aprendiz da vida, sou um espírito imortal e sinto que sou filho de Deus. Mas eu tenho dentro dessas forças que inerente à minha realidade como filho de Deus, já trazendo o DNA de Deus, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele, então eu tenho poder dentro de mim para o bem. Eu posso me entregar, né, com consciência dessa superioridade amorosa para o bem, mas eu posso também, por livre arbítrio, rebelar-me, negar essa força, né, e evidentemente eu não consigo mudar os fatos que estão em função das minhas escolhas erradas.
numa visão ampla, numa visão bem consciencial, nós somos convidados pela vida, sempre, a nos entregar com consciência a essa força superior que é a fonte que criou toda a humanidade. Quem é a força superior que criou toda a humanidade? Deus. Deus está em nós. Deus não está numa casa espírita, num templo religioso, numa catedral. Deus está em tudo. Mas, sobretudo, Deus está em nós, na sua onipresença. Então, onde nós vamos buscar Deus? Fora essa força superior ou dentro de nós? Então, nós já temos em nós essa força superior. É preciso, pela religiosidade intrínseca, nos conectar com a força interior que nós já temos, que é o próprio Criador. Porque é a fonte que nos criou. Aliás, criou toda a humanidade. Analisando-se, por exemplo, vamos fazer uma análise de quem está fora dessa realidade, não sentindo Deus e um vazio, como se fosse realmente não pertencente à própria vida e ao próprio universo. Pessoas depressivas, quase sempre atormentadas por um complexo de culpa muito grande. Essa culpa, da onde ela pode advir de onde? De fatos muito concretos, né? Fatos de pessoas que sabem que elas cometeram esses crimes, ou de algo que ele não se lembra, coisa que ele tenha cometido talvez, por não ter muita clareza, em vidas anteriores e está no seu subconsciente. Então há uma culpa intrínseca na depressão. A pessoa em depressão, na realidade, mesmo que ela não se lembre de fatos reais que levam a justificar uma culpa intrínseca, a pessoa acaba fazendo referências objetivas, a pessoa sente culpa sem saber por quê. A pessoa depressiva quase sempre é atormentada por um complexo de culpa gigantesco. Judas se matou por culpa. Comumente, tudo o que acontece negativamente na vida de uma pessoa culpada, né, dessas pessoas que mantêm a culpa, que ela atribui a si a culpa ou por aquele acontecimento, ela se auto-rejeita. E tudo de ruim que acontece ao seu redor, ela bota a culpa nela como se ela fosse culpada. Ela se sente, como eu disse, ausente da realidade, não sentindo essa força soberana de Deus dentro de si mesma. Ela própria tenta se anular. Ela própria tenta realmente fugir de si e não consegue. O resultado desse processo é um verdadeiro tormento, culminando exatamente com um sentimento de profunda inconformidade diante da vida. E a vida, eu sempre digo para os meus amigos, todos amigos, parentes, etc. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Não há essa possibilidade. É zero essa possibilidade, zero. Todos nós viemos para aprender, para a depuração moral, e não se depura com facilidade. E não se depura sem as provas, provas que nos trazem dores, dores que eu não tenho obrigação de transformar em sofrimento, que seria rebeldia, mas encarar a dor, embora chorando, mas convite para o amor, enfrentando a dor, enfrentando as provas às vezes expiatórias. Mas o mundo de expiação e prova é assim, ninguém reencarna para fazer turismo na Terra, não. Então nós na realidade estamos sempre acompanhando, de alguma forma, as pessoas culpadas, elas estão sempre acompanhadas por sentimentos negativos, de autopunição, de autopiedade, vitimismo, coitadinho de mim, eu sou vítima da vida. E começa realmente a achar coitadinho e mendigar a piedade dos outros. É um processo depressivo. A pessoa sente culpa, se pune pelo erro cometido, às vezes nem se lembra disso, mas de forma consciente ou subconsciente, entra em autopunição. E essa autopunição leva a acreditar que não merece ser feliz, que tem que sofrer para pagar o erro cometido. O Judas fez isso. O Judas entrou em um processo de autopunição tão violenta que achava que não merecia ser feliz e achava que deveria ter que pagar esse erro se enforcando. Foi para o suicídio. Porque ele tinha uma culpa muito forte, muito concreta. Ele entregou e saiu pela culatra o tio dele, embora ele se vendeu, né, porque ele foi corrupto nesse momento, porque ele acabou realmente recebendo uma propina e um suborno para 30 moedas de prata e entregar o Cristo. Esse pensamento leva à depressão. Funciona como uma sentença no qual mesmo se impõe uma pena autopunitiva. E quando a pessoa entra em processo de autopunição, na depressão, a pessoa desenvolve as chamadas doenças ou patologias autoimunes violentíssimas, cânceres, além de processos psicomentais, processos mentais gravíssimos, vários tipos de transtornos. Não gosto de rotular doenças psiquiátricas, mas são vários rótulos da psiquiatria. E as pessoas acabam, por fim, até entrando em auxílio, acabam se matando, optando, porque sentem um vazio muito grande por um processo autopunitivo por causa da culpa. É a culpa que está incrustada, e a culpa é o movimento mais inútil que tem no ser humano.
Então essa constante autopunição vai também surgir um outro movimento estranho no ser humano, é a autopiedade. Nessa autopiedade, a pessoa sente-se muito infeliz pela situação, gerando dó de si mesma por estar nessas condições. E acontece exatamente esse paradoxo. Com essa atitude, ela se acha vítima das circunstâncias, como se o mundo todo, e as pessoas, e o centro espírita, a igreja, e o padre, e o espírito, estão conspirando contra ela o tempo todo, se auto-rejeitando. Então, em virtude disso, a pessoa se sente mais infeliz e, evidentemente, aumentando ainda o potencial de culpa nela. Como eu disse, culpa é um movimento inútil. Mas essas culpadas entram num círculo vicioso de culpa, autopunição, autopiedade. Para se conseguir o equilíbrio psíquico é necessário que nós possamos nos liberar da culpa. Mas as religiões nos impuseram a culpa desde a Idade Média. Como é que eu me libero da culpa? Só tem um caminho. E o caminho mais concreto é da autocompreensão, do auto-perdão, da auto-amorosidade, da auto-aceitação, da auto-valorização. E a partir da autovalorização, você realmente com um autoconceito elevado, por autoestima mais elevado, evidentemente você começa a criar um processo de auto-perdão. A pessoa se permite um arrependimento, um aprendizado com os erros, foca na reparação do erro, ele não se desespera porque errou, porque nós somos seres humanos que acertamos e erramos o tempo todo, porque somos imperfeitos. Mas ele não foca no erro, ele aprende com o erro para ir buscando acertar sempre. Porque quem se culpa não assume a responsabilidade por conduzir a sua vida. Quando está se culpando, entra numa zona de conforto, que eu chamo de ganho secundário, portanto não é ganho nenhum, um movimento de fuga de uma situação cômoda. Aliás, é mais cômodo a pessoa sofrer, aspas, né? Se sentir um coitadinho, um vítima da vida, né? Do que tomar sobre si a responsabilidade por construir a própria felicidade. Ela ser responsável e não ficar mendigando a piedade dos outros. Porque isto só acontece quando a pessoa desenvolve o esforço pessoal. E esforço dá trabalho. É trabalhoso você desenvolver virtude, ser humilde, paciente, tolerante, compreensivo, amigo, verdadeiramente humilde. Essas virtudes que nós sempre falamos, pregamos, exercitar ela no dia a dia. Isso dá muito trabalho. As pessoas se acomodam, preferem ficar como vítimas da vida, coitadinhas da vida, mendigando a piedade dos outros, e na autopiedade realmente vivendo, é vítima de todo mundo, é vítima da sociedade. Isso é culpa. Então, se ela não se esforçar para sair disso, ela vai desencarnar, vai continuar dessa mesma forma num processo desencarnatório e, evidentemente, ao reencarnar, vai trazer um pouco esses traumas como subpersonalidade de uma outra personalidade reencarnada. Porque nós trazemos as nossas tendências atuais de subpersonalidade de vidas anteriores. Nós não perdemos aquilo, nós temos muito ainda de nossas tendências em função de progresso ou estacionamento de vidas anteriores. Erros também. Libertar desse círculo vicioso da culpa, das suas coadjuvantes, por exemplo. Coitadinho de mim. Aliás, a síndrome, né, do chamado CDM, né? Vocês conhecem? CDM é coitadinho de mim. É uma síndrome, né? Então é o coitadismo, o vitimismo, isso são as pessoas deprimidas, pessoas que estão alimentando culpa, não estão se responsabilizando pelo erro, para consertar o erro pelo auto-perdão e buscar caminho com foco no Cristo, para assumir a responsabilidade da própria vida, reparando os erros cometidos no passado, através do exercício de auto-amorosidade. Quando eu falo auto-amorosidade, é amor por si mesmo e pelas pessoas com quais convive. Por quê? Quando Jesus disse que o maior mandamento é amor a Deus e o semelhante a ele é amar o próximo como a si mesmo, a referência do o próximo é a si mesmo. Porque não tem. Qual é a referência? Qual é o parâmetro para eu amar o meu próximo? É me amando. A referência mais importante da frase de Jesus é o a si mesmo. Eu só consigo amar os outros me amando, porque o a si mesmo é a referência, é o parâmetro para amar os outros. Foi o que Jesus ensinou. Então, só assim é que a pessoa depressiva conseguirá conquistar a felicidade e a verdadeira plenitude de vida, mesmo diante de um mundo que ninguém veio para fazer turismo. Conquistando a saúde, transformando a energia mental tóxica, porque de alguma forma essa energia mental tóxica leva muita gente além das depressões, dos processos psicopatológicos, de vários transtornos e suicídios. Na realidade, as pessoas realmente precisam trabalhar um pouco mais essa transformação da energia mental. Pensamento que traz sentimento que me leva às emoções.
Se o ser humano compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, é claro que ele faria muito mais esforços reais, não esforços aparentes ou com ego mascarado, né, para os outros verem e aplaudir, não. Esforço real, né, para desenvolver as virtudes que lhe garantissem a própria serenidade de consciência, que isso é fundamental para uma vida saudável. Então a saúde é reflexo imediato de um comportamento mental sadio. A maioria das doenças surge devido à desarmonia mental ou desarmonia psíquica ou da matéria mental que nós trazemos. Então, quanto maior o desequilíbrio emocional, mais trabalhoso será o esforço de recuperação. Ou seja, quanto mais eu não me harmonizar comigo mesmo através desse processo de esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado, eu vou continuar numa zona supostamente de conforto, com ganhos secundários na inércia de papo pro ar, supostamente com muita infelicidade, em autopunição. Então, os números de doenças que vão crescendo à medida que vão se multiplicando as emoções negativas, eu posso citar para vocês aqui, nós temos um pouco de minuto para terminar, a preocupação, a ansiedade, a raiva, a irritação, a impaciência, a intolerância, o ódio, quantos e quantos energias negativas através do orgulho, da inveja, do egoísmo, da culpa, e assim vai, o remorso, né? Ciúme e tantos outros sentimentos negativos. Então é fundamental que nós possamos refletir que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, e como tais, aprendizes da vida, experimentando uma experiência terrena, que é transitória, né? Para aprendermos com o Evangelho, aprendermos com Jesus, que tudo é convite, não é obrigação, mas nos tornarmos a sermos mais amorosos, mais compassivos, mais serenos, mais tranquilos, mais sóbrios, mais racionais, mais pacientes, mais tolerantes, humildes, altruístas, e assim nós temos uma lista enorme de coisas boas que nós podemos nos esforçar para ir praticando. Agora, as pessoas se intoxicam diariamente com a própria energia mental dos pensamentos e sentimentos negativos que cultuam diariamente. Eu chamo de ruminação mental. A pessoa fica com aquele pensamento, ruminando pensamento, ruminando. Não trabalha o pensamento. Por que está pensando isso? Por que esse pensamento está tão... Porque por esses pensamentos ruminantes é que levam as pessoas aos suicídios. Ela fica sempre pensando que aquela ideia única, não consegue mudar isso, não se esforça para mudar isso, se escraviza a esses pensamentos e sentimentos negativos cultuados diariamente, não vai trazer saúde para esse espírito, de forma nenhuma. Isso porque não se dispõe a fazer esforço para cultivar exatamente bons pensamentos e as virtudes. Por quê? Porque dá muito trabalho. Bons pensamentos, você fazer meditação, fazer reflexões, fazer relaxamentos, trabalhar a respiração de uma forma inteligente, tentar algumas meditações, são técnicas. Como assim? Jesus ensinou técnica. Qual que Jesus ensinou? Vigiai e orai. É uma técnica muito simples. Vigiai e orai, vigiai e orai. Isso é técnica. O que é vigiar e orar? É ficar com um binóculo assim por dentro de mim, olhando? Não, vigiar é você perceber como estão os pensamentos, que é a percepção, e na percepção dos seus pensamentos que estão negativos, nessa ruminação negativa, você comece a orar para transformar. A oração é a possibilidade de você decodificar, transformar ou ressignificar um pensamento negativo em um pensamento positivo. Isso é técnica que Jesus ensinou. Vigiai e orai, vigiai e orai. Vigia o pensamento ruim transforma em pensamento positivo através da oração, da meditação, da respiração, do relaxamento. Dá um tempo para você. Isso é técnica que Jesus ensinou. Aliás, ele próprio fez meditação no Getsemane, quando foi entregue, em função exatamente no momento em que Judas, das 30 moedas, foi lá e beijou seu rosto para entregar às autoridades. Lembra-se disso? Ele estava meditando. Então, ele ensinou a meditação, aprender essas técnicas, para nos capacitarmos para poder viver como o Evangelho nos ensina, né? Isso nos fortalecerá o sistema imunológico, se nós começarmos a trabalhar as técnicas mentais, né? A paz de consciência, a harmonia, a possibilidade de uma relativa felicidade já a partir do aqui e agora, né? Você já começa aqui e agora e vai ampliando à medida que você vai crescendo moralmente. E assim vai, é a vida. Nós somos convidados para isso. A saúde, na essência, é resultante da harmonia da energia mental, sempre. Quando você mantém a sua mente tranquila, o corpo, com certeza, vai se harmonizar com essa tranquilidade. A mente aflita, a mente congestionada, emite raios de energias desequilibradas, isso é muito natural, que vão bombardeando os órgãos como se estes fossem verdadeiros mísseis, verdadeiras ogivas com o endereço certo.
e que traz consequências muito graves para nossas funções orgânicas. Aí vem as doenças, os cânceres, as chamadas doenças autoimunes, e as pessoas vivem isso de uma maneira muito intensificada. Elas próprias são causadoras das suas doenças, e somente ela é que vão curá-las. Os médicos vão dar remedinho, vão dar uma anestesia aqui, vão dar isso aqui, um anti-inflamatório, mas isso aí é só paliativo, porque na realidade quem cria a doença é quem vai sair da doença. Ninguém cura ninguém, nem medicina cura ninguém, apenas vão aliviar o efeito da doença. A medicina não alcança a causa está no é alcançar o doente. Jesus alcança o doente, né? Então o doente é que vai curar a sua doença. Os remédios vão só aliviar ou remediar só, mas não curar, enquanto o doente permanecer doente. Então é comum que as pessoas se preocupem com os efeitos sem refletir das causas profundas em relação às doenças. E assim, com relação, e nós estamos falando em patologias, são poucos aqueles que se ocupam de suas causas mais profundas. Por isso que aqueles que querem realmente cultivar uma saúde física, espiritual, mental, emocional, é imprescindível reprogramar a mente aos moldes do Evangelho de Jesus. É somente dessa forma, eu não vejo por outro caminho, cuidando para transformar a energia tóxica dos pensamentos negativos de uma depressão ou de culpas, e enfim, desses pensamentos, sentimentos negativos, por meio de um cultivo de pensamentos nobres das virtudes, porque Jesus é a nossa inspiração, sim. Quando nós fizermos as nossas meditações, as nossas orações, quando nós pararmos para dar espaço para convidar Jesus para estar em nosso mundo mental, nós começamos a nos desintoxicar gradualmente, diariamente, não é do dia para a noite, mas devagarinho. Com Jesus, ele é o nosso médico maior, ele é o nosso terapeuta extraordinário, mas o maior terapeuta que eu tenho em mim sou eu mesmo. Conectado com Jesus, eu amplio capacidade de autocura, ou seja, eu sou o meu terapeuta. Aliás, eu sou o meu único terapeuta mais importante, porque Deus já está em mim. E em nome de Deus, que na sua onipresença se faz exatamente em mim, eu me torno meu terapeuta. Mas como é que eu me torno terapeuta para efetivamente fazer a proposição de desintoxicar as minhas doenças? É me esforçando diariamente, esforçando, não é me obrigando não, me esforçando a cumprir o código moral de lei que eu trago na consciência. E a maior lei que eu trago na consciência é a lei do amor. Na realidade é uma lei tríade, é uma lei de 3 dimensões. É a lei de amor, justiça e caridade, ou seja, escolher ser amoroso, escolher ser justo, escolher ser caridoso em todo o meu projeto de vida. E aí, a doença é apenas um detalhe em nossa vida, até porque ela não vai fazer morada, ela pode vir muito rapidamente, porque você será saudável, porque você é saudável, porque está em contato com o amor, justiça e caridade da própria consciência, e isso vai refletir no seu comportamento. É um estado psicológico profundamente saudável que nos traz plenitude. Eu vou fazer então a nossa prece de encerramento, para que nós não ultrapassemos os 60 minutos concedidos pelo Instagram. Que Jesus nos abençoe, dentro dessas nossas palavras sinceras, trazidas do fundo do nosso coração, que todos vocês que estão presentes aqui, dirigentes, diretoras da Casa Celina, e os frequentadores, os que mais tarde forem assistirem, recebam realmente as mais puras, sinceras energias de amorosidade que o Evangelho nos convida a disseminar e a irradiar através do pensamento. Que recebam então um grande abraço no coração de cada um. Muita paz.